a partir do verso 1, aliás. Diz: e os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. E então saiu do arraial um filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Obrigado, Pai, pela sua palavra, e que o Espírito Santo esteja sobre nós nesta manhã, nos abençoando com graça, com unção, com autoridade. Clamamos para que o Senhor repreenda deste lugar toda obra do mal, todo pensamento contrário, todo pensamento do mal, toda lança do inferno. Coloca anjos guerreiros em volta deste prédio, meu Pai, nos guardando e nos protegendo de toda e qualquer interferência do mal, mas que o Espírito Santo possa ser presente na vida de cada um de nós nesta manhã. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Eu já disse aos irmãos uma vez aqui, eu tive a oportunidade de pregar no outro aniversário do Daniel, que eu não conheço o Daniel pastor. Quem conhece o Daniel pastor é a sua amada, mas eu conheço o pastor Daniel, que pastor é tudo igual, é tudo igual. A luta é a mesma, as dificuldades são as mesmas, e quando eu entro numa igreja que vejo tanto carinho, tanta honra com o seu pastor, eu glorifico o nome do Senhor, porque a leva de pastores que sofrem, que são humilhados, que são desapontados, estão decepcionados, né? Estão aí desmotivados, é muito grande, por falta de carinho, por falta de cuidado, né? Por falta de zelo da parte da igreja. Então eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Louvo a Deus, Daniel, você é um homem abençoado, é um homem abençoado, com certeza, em nome de Jesus. Mas deixa eu compartilhar com você aqui, eu quero deixar essa palavra para o Daniel. Eu quero falar hoje a respeito de um pastor de ovelha, que era o rei Davi. O rei Davi era um pastor de ovelha, que foi convocado para ser um guerreiro. Ele, de certa forma, ele nem foi convocado, ele se convocou. Porque diz a palavra que Israel estava lá amedrontado, encurralado por um homem só. E então um dia o pai de Davi tem uma ideia e diz: vai lá no acampamento de guerra lá e leva pão e leva queijo para os seus irmãos. Eu acho que aquela turma era mineira, teve que levar queijo para eles. E o Davi chega lá e
E quando Davi chega lá, ele faz uma pergunta, né? E esta pergunta suscita tudo. Que o Davi disse: o que farão com o homem que vencer esse gigante? E os irmãos dele ficaram bravos. O que é isso? Que pergunta é essa? Ele falou: rapaz, só fiz uma pergunta. Eu só fiz uma pergunta. Então eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre 5 razões que levaram Israel para a derrota junto a Golias. E deixar esta palavra para o Daniel, para que ele possa seguir os 5 passos que levaram Davi para a vitória contra Golias. Porque Golias derrotou Israel sem mesmo eles terem entrado no campo de batalha. Alguns de nós somos derrotados antes de entrarmos no campo da batalha. Desse jeito. Então eu quero compartilhar sobre esses erros para a gente não tomar muito o tempo dos irmãos. E muitas vezes na nossa vida pastoral, viu, pastor Daniel, surgem vales e surgem gigantes que são recepcionistas nestes vales. A gente vai entrar no vale da batalha e de repente se levanta aquele homem gigantesco. Ele é alguém que vai nos recepcionar. E eles, de certa forma, já nos afronta pelo seu tamanho, pela sua forma de falar, pela sua forma de ser, de se apresentar. Alguns problemas para nós é assim no ministério. Ele nos assombra só na sua forma de ser, na sua forma de se apresentar. Quando nós sabemos do problema, já ficamos amedrontados, porque pastor, por incrível que pareça, eles também têm medo. Que às vezes achamos que pastor é super-herói, né? Não, nós temos medo. Então ontem eu falava, às vezes as pessoas olham para mim e acham que eu sou valente. Sou nada. Eu tenho horror e medo de rato, para os irmãos terem uma ideia. Quer acabar comigo, diz que tem um rato aqui nessa igreja. Eu vou descer rapidinho por essa porta. Medo. Medo, amados irmãos. E às vezes nós somos vencidos só pelo medo, pela aparência do gigante. E isso muitas vezes aborta o projeto de Deus na nossa vida pastoral. Alguns pastores e alguns líderes, eles têm o projeto de Deus na vida deles abortado, porque eles têm medo do gigante. Nem lutou ainda com o gigante, mas o gigante se apresenta e eles se amedrontam e eles afrouxam diante do gigante e abortam a vitória que Deus tem para a vida deles. Quantas igrejas deixaram de serem abertas porque o gigante amedrontou o enviado? Quantas e quantas igrejas estão fechando porque o gigante está amedrontando o pastor dela? Vejamos o perfil do gigante que Davi ia enfrentar, amados irmãos. Eu sentei para observar isso. A Bíblia diz que ele tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. 3 côvados e 1 palmo. Isso, amados irmãos, dá uma altura de 2,88 metros. Conta a história que as camas dos gigantes de Gate, elas tinham 4 metros de comprimento, a cama, por 2 de largura, para eles dormirem. Quase 3 metros de altura. Usava um capacete de bronze. Ele usava uma couraça que pesava 5.000 ciclos de bronze, ou seja, 70 quilos. A couraça que ele usava pesava 70 quilos. Ele usava caneleiras de bronze que cobria toda a sua canela. Ele usava dardos entre os ombros, amados irmãos. Aqui nos seus ombros tinha pontas. Na sua couraça.
Ele também, amados irmãos, tinha a haste da sua lança, diz a Bíblia, que era como o eixo do tecelão, e pesava 8 quilos só a haste da lança dele. A ponta da lança pesava 7 quilos, a sua lança completa pesava 15 quilos. E ele possuía, além de tudo isso, amados irmãos, ele ainda possuía um escudeiro que ia na frente dele. Eu descubro nisso aqui que Hollywood chegou muito atrasado com o Robocop. Já tinha um Robocop naquela época, era Golias. Imagina você enfrentar esse homem. Por isso que quando ele se levantava lá no vale, ele urrava de longe: envia alguém. 40 dias desafiando o exército de Israel, e o exército de Israel tremendo com medo. Mas deixa eu ir para o ponto, amados irmãos. Quais foram os erros que cometeu Israel, que Davi não cometeu? E por isso ele, ao invés de ser conduzido para a derrota, ele foi conduzido para a vitória. Quais os erros, pastor Daniel, que alguns de nós cometem, por isso vamos para a derrota? Davi, ele tinha uma outra visão completamente diferente da visão de Israel. Precisamos buscar em Deus, amados irmãos, a visão do Senhor, a visão da vitória, a visão que vai nos conduzir à vitória. Não temos que medir a nossa vitória pelo inimigo que está à nossa frente. E qual foi o primeiro erro de Israel que Davi não cometeu? O primeiro erro é que eles valorizaram o primeiro desafio como se fosse o maior. E às vezes nós estamos diante do primeiro desafio e já achamos que ele é o maior. Por isso que voltamos para trás. Quando valorizamos o primeiro desafio como se fosse o maior, já entramos derrotados na batalha. Já entramos derrotados. Também seremos derrotados pelos desafios que julgamos menores, amados irmãos. O erro de Israel foi que olhou para Golias e entendeu que era o seu maior desafio. Não, Golias era apenas o primeiro dos gigantes que eles teriam que matar. Eu lembro quando eu cheguei em Nashua. Eu lembro que quando eu falei para um pastor assim: olha, eu vou trabalhar lá em Nashua. Ele falou assim: não vai não. Eu falei: por quê? Ele disse: porque Nashua tem a fama de ser cemitério de pastor, você vai ser sepultado lá. E eu disse: vai ser sepultado de sua mãe. Eu não. Eu não. Sou guerreiro. E eu fui lá para Nashua. Nós recebemos 3 pessoas, uma família de 3 pessoas, mais uma outra senhora que era tia desta família, 4. Quando nós chegamos na igreja, a igreja cresceu 100%. Chegamos em 4, tinha 4, virou 8. No domingo eu saía de casa, eu tinha uma van que eu ganhei, e eu levava a igreja toda para o culto. Toda a igreja dentro do meu carro, louvando. Não precisava nem ir para o templo, podia fazer o culto ali mesmo. Eu ia para a igreja, eu tocava. Imagina eu tocando, pastor. Me empresta o violão que eu vou tocar, que não fica ninguém hoje aqui. Eu sou o único tocador, e eu desafio se o Daniel consegue isso. Eu desafio se a sua esposa consegue isso. Que eu toco qualquer hino em Lá menor. Qualquer. Pode aplaudir que eu sou fera dele. Lá menor e Sol menor para mim é tudo. E eu dou jeito, eu torço para cá, torço para lá, e ele vai. Ele vai. E então eu ia, eu tocava, fazia o louvor, levantava, tirava a oferta, dava a oferta também, fazia tudo, era eu, tudo. Naquele desafio. Glória a Deus. A igreja cristã Moriá se transformou na maior igreja daquela região. Vai sepultar a mim? Não, vai sepultar sua mãe. Era só o primeiro desafio, amados irmãos. Era só o primeiro desafio. Uma luta tremenda para levantar a igreja, para levar as pessoas.
Quando foi um dia eu conheci um rapaz, e quando conhece alguém assim, ele já vê nele uma ovelha. E aí, é minha, eu tomo posse, aleluia. Quando eu encontrava no supermercado a voz falando em português, meu Deus, quem será? É mais um que eu posso pegar. E então eu arrumei um lá. E eu falei, não, aleluia, pastor, glória a Deus. Estarei lá domingo em nome de Jesus. E eu disse, não, você não precisa nem estar lá, eu passo lá para pegar você. Eu não sou besta. Eu passo, pode passar. Aí quando foi à tarde, peguei meus filhos, coloquei dentro da van e nós vamos lá para a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, a mulher dele do lado de fora na porta, eu falei, cadê o irmão fulano de tal? Ele está dormindo, pastor. Eu falei, mas ele falou que ia na igreja. Mas ele está dormindo. A senhora me dá licença de eu entrar lá e acordar ele? Não brinca comigo não, meu filho. Não me faz chacota com ele não. E eu subi, cheguei lá, acordei ele. E aí, irmão? Glória, pastor, glória, aleluia. Que bênção o senhor aqui, o que é? Você falou que ia no culto, meu filho. Eu vim te pegar. Falei que ia não, eu vou, aleluia. O irmão pode ir, daqui a pouco eu chego lá. E eu fui, você chegou lá? Ele também não. Não tem problema, próximo domingo a vanzinha direto na casa dele de novo. Cheguei lá de novo, parei a van e a esposa dele está dormindo de novo. Falei, irmã, me permite eu ir lá acordar ele de novo? Permito. Entrei lá de novo, acordei ele, aí ele, pastor, glória, pastor, domingo passado tem um probleminha aí e tal, o senhor sabe como é, mas hoje estarei lá em nome de Jesus. Eu falei, amém, vou deixar meu filho André, e você leva ele para mim, tá, filho? Se ferrou comigo. É só o primeiro desafio. É só o primeiro desafio. Eu tive ovelhas, amados irmãos, que eu fui na casa dele muito mais vezes do que ele foi na igreja. Muito mais vezes. Porque eu ia na casa dele toda semana e ele não ia na igreja toda semana. Eu visitava, tomava café, eu estava azedo de tomar café na casa dele e o infeliz não vai. Mas eu digo, ele vai, e nós saímos de 8 pessoas para 280 pessoas naquela igreja. Sabe o que é isso? É entender que a gente não pode fazer com que o primeiro desafio seja julgado como o maior. Ele é só o primeiro. Outros desafios virão. Israel depois aprendeu a matar gigante, mas não é mais gigante, mata mais aquele lá, mata mais aquele. Esse foi o erro de Israel, entender que o primeiro desafio era o maior, era só o primeiro. Segundo erro, não valorizaram o prêmio oferecido para o vencedor. Eles não valorizaram. Olha a pergunta de Davi, amados irmãos, quando ele faz: o que darão ao homem que vencer este gigante? Aí falaram: não, ele vai casar com a filha do rei, sua família não vai pagar impostos, ele será um homem próspero nesta nação. Então Davi só ouviu isto aí, amados irmãos, e ele se levanta para enfrentar o gigante. O problema nosso muitas vezes é que os nossos olhos estão, amados irmãos, no guerreiro, no gigante e não no prêmio. Tire os olhos do gigante e coloque os olhos no prêmio. Tire os olhos. Davi, quando olhava para aquele gigante, ele não via o gigante, ele dizia: tem um prêmio depois dele. E então Davi disse: eu só tenho que pular por cima dele, aleluia. E ele então olhou para aquele gigante e disse: tu vens a mim com arco e com flecha e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. E ele então olha não para o gigante, mas para o prêmio. Olhe para o prêmio. O que Deus tem preparado e separado para você. Olhe para o prêmio. Às vezes alguns de nós pastores estamos com os olhos no gigante e não tiramos os olhos do gigante.
Eu me lembro quando eu era jovem, isso não tem muito tempo, né? Coisa pouca aí. Eu assistia muito um seriado, agora ele está na televisão aí com um novo ator, mas não é nem a mesma coisa. O Magno, quem se lembra do Magno? Só o velho que se lembra disso, tá, Daniel? Se eu te avisei. Interessante que a sua esposa ficou com a mãozinha assim, eu levanto ou não levanto? Ela pensa que eu não vi a luta dela. Ela pensa que eu não vi, eu vi, tá, filha? Tô de olho em você. Eu assisti também. Você assistiu também, tá vendo? Se assistiu, tem no mínimo 61, filha, tá? E a outra levantando o dedinho, dizendo que não, tá quase 70 já. Eita, glória. Mas o Magno, ele era um sujeito interessante. Ele era um detetive lá no Havaí. E então ele morava numa casa que não era dele. Dirigia um carro que não era dele, não é verdade? E tinha um mordomo da casa que odiava ele, não gostava dele. E mais do que o mordomo, tinha 2 cachorros enormes que não gostavam dele. E um dia o Magno está dentro da casa lá e o mordomo, com raiva dele, solta os cachorros em cima dele. Ele sai correndo em direção à Ferrari que ele dirigia, que não era dele. E ele correndo com a chave na mão. Mas o filme é tão antigo que Ferrari abria com chave. Hoje você olha para ela, pisca o olho, ela abre a porta. Só pisca, vai passando assim, a porta abre. Naquela época tinha que abrir com a chave. E ele vai correndo para a Ferrari. Quando ele chega na porta da Ferrari, ele com a chave tentando botar na porta. Aí ele dizia para ele mesmo assim: não olhe para os cachorros, olhe para a fechadura. Não olhe para os cachorros, olhe para a fechadura, olhe para a fechadura. Ele abre a porta. Quando os cachorros chegam, ele entra e pá, e fecha a porta. Eu fiquei imaginando se ele estivesse olhando para os cachorros. Pastor Daniel, não coloque os olhos no gigante, meu filho. Coloque na fechadura. Coloque no prêmio. Eita glória! Que o prêmio que Deus tem para você é algo fantástico, extraordinário. Diz a Bíblia que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nada, nem jamais passou pelo coração humano. É o que Deus tem separado para você. O seu ministério será coroado de glórias e de vitórias se você tirar o olho do gigante e colocar no prêmio. Colocar no prêmio. Terceiro erro. Quero ser objetivo. Terceiro erro que levou Israel para a derrota, e Davi entrou por um caminho de vitória. Eles não sabiam as razões pelas quais deveriam matar Golias. Sabiam aquelas pessoas que eles estão aqui, não sabem o que estão fazendo? Não sabem. O meu bispo, antigo bispo, fez meu casamento, já falecido, bispo Gessé Teixeira de Carvalho, homem de Deus, alguém apaixonante. Ele contava que ele foi visitar um amigo dele na Itália, que esse amigo dele trabalhava na linha férrea. Então um dia o amigo dele levou ele no trabalho. Ele trabalhava na estação. E quando o trem parou naquela estação, a locomotiva parou, aquele amigo dele pegou um martelo e foi lá na roda, em todas as rodas do trem, ele dava uma martelada. Bem, 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 bem. Foi até o final. Quando foi até o final, ele ficou olhando aquilo. Quando ele voltou, que colocou o martelinho dele na mesa, então o bispo perguntou para ele: por que o trem para e você dá essas marteladas na roda? Ele disse: não sei, faço isso há 20 anos, mas não sei por quê. O que fazia antes de mim fazia, eu estou fazendo depois dele, e acabou. Não tinha noção. Às vezes fazemos coisas, mas não temos noção. Alguns pastores, amados irmãos, eles estão vivendo neste nível. Já perderam e não têm entendimento, não sabem quais as razões pelas quais eles militam. Eles estão aí. Quais as razões que nos levam a lutar contra os Golias da vida? Não lutamos aqui, amados irmãos, sem razão. O pastor não tem ministério sem razão. O pastorado tem razão de ser. Somos chamados porque tem razão de ser. Deus nos separou porque tem razão de ser. Deus chamou você porque tem razão de
por isso que as pessoas reconhecem o pastorado. A autoridade não se compra, a autoridade não se exige, a autoridade não se impõe. A autoridade, amados irmãos, ela é adquirida com trabalho. Aleluia! Trabalhe quando você for pastor e você vai ver a autoridade aparecer. Trabalhe. Não sabia a razão, muitos de nós, líderes, estamos na guerra, mas não sabemos por que estamos nesta guerra. Não sabemos quais os motivos. Por que eu tenho que matar Golias? Por que eu tenho que brigar com o diabo todo dia? Por que todo dia é esta batalha, esta luta que não para? Eu estava lendo sobre Poyong-Chu. No início, quando apareceu a história dele, a igreja dele bombava lá na Coreia. E então eu aprendi a orar com o Poyong-Chu. E o Poyong-Chu, ele tinha um roteiro de oração. Ele tinha um roteiro. Ele diz: todos os dias eu oro. É repetidamente, amados irmãos. Parece reza, mas é assim que funciona. Todos os dias ele orava pelas mesmas situações. Então eu peguei aquele roteiro dele e todos os dias eu oro pelas mesmas repetições. Já tive vontade de gravar. E todo dia eu acordar de manhã cedo, apertar o botão. Amém, amém. Porque eu faço a mesma oração. Mas é assim que funciona. É assim, é uma batalha, é uma luta. Cada dia tem gigante para cair. É verdade. Eu quero dizer para você, pastor Daniel, meu amigo. Teve um rapaz aqui que disse que se apaixonou por mim. Cadê o cara que está apaixonado por mim? E assumiu ele. Epa, Glória, tão bonito, tão alinhado. Vou levar você para mim hoje, filho. Você não escapa hoje não. Eita! É igual eu quero aproveitar na presença da sua esposa e declarar: também me apaixonei por você, rapaz. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Amados irmãos, eu quero dizer para você, Daniel, uma notícia boa e uma má. A notícia má é que tem gigante na fila aí, filho. Às vezes a gente derruba um, graças a Deus, acabou nada, filho. Espera um pouquinho só. Tem um outro na fila aí chegando. Tem um outro na fila. Problema na vida de pastor. Pastor é um homem que ele tem poucos problemas. Eu tenho pouquíssimos problemas, quase nenhum. Tem um casamento que é uma bênção. Eu estou fazendo isso, falando isso aqui por demagogia. A mulher está aqui presente. Um casamento que é uma bênção, uma esposa que é uma bênção. É algo assim dos céus. 2 filhos que são 2 bênçãos. 4 netos que eu desafio. Se o seu é mais bonito do que os meus, eu desafio. Não tem a menor chance. Saúde, alegria, não falta dinheiro na nossa casa. Temos uma casa para voltar. E às vezes eu fico pedindo, às vezes tem pessoas pedindo uma casa. O Senhor já me deu 4. Veja como é que são as coisas. Eu vou reclamar de quê da vida? Não tenho problema, não tenho problema de saúde. Estou com 69, eu me sinto com 19. Oh, glória! Aleluia! Pulando num pé só não faço sexo todo dia, que ela não deixa, mas eu tenho capacidade para isso. Às vezes eu venho com toda a capacidade dela, vaza daqui. Oh, Jesus amado. Não tem problema. Mas eu tenho muitos problemas dos outros. É assim a nossa vida, Daniel. Muitos problemas dos outros. Eu não tenho problema no meu casamento, mas quantos casais que eu tenho os problemas deles. Não tenho problema com meus filhos, mas quantos filhos que eu tenho os problemas dele. É os gigantes. A gente resolve um problema com um casal hoje, graças a Deus, está na bênção, aleluia, aí de repente o telefone toca, é outro.
Você resolve, aí é outro. Aí quando você pensou que resolveu o terceiro, o primeiro volta de novo. Entra na fila de novo. Você acha que matou, não, só desmaiou o bicho. Ele recobra, e volta de novo. Quais as razões que temos para matar os gigantes? É preciso ter consciência do nosso papel. É preciso ter consciência do nosso papel. É preciso ter consciência do nosso chamado. Não foi à toa. Porque ser pastor não é para todos, é para um grupo especial. É para um grupo especial. Senão hoje teria aqui quase 200 pastores aqui em cima, eu estaria aí ouvindo. É por isso que tem um aqui e tem 200 ouvindo, amados irmãos, porque ser pastor é para uma categoria de homens especiais, chamados, separados, que têm consciência da razão para a qual foi chamado. E qual foi o quarto erro que eles cometeram, amados irmãos? É que eles não sabiam quais os objetivos que eles tinham contra Davi, ou com a morte de Golias, aliás. Eles não sabiam. Davi, amados irmãos, ele sabia que objetivos tinha com a morte de Golias. Por que eu vou matar o que vai produzir? Davi entendeu que derrubar Golias, amados irmãos, não era apenas uma questão pessoal. O pastorado não é uma questão pessoal. Não estou aqui para defender as minhas questões pessoais. O Daniel não está aqui para defender as suas questões pessoais. Não fomos chamados para isso. Quem nos defende é o Senhor, aleluias. Nós somos chamados para defender as questões do reino. Somos chamados para defender as questões da igreja. Somos chamados para cuidar do rebanho. Somos cuidados para proteger o rebanho, para alimentar o rebanho. Somos chamados para cuidar do corpo de Cristo, da noiva. Davi tinha consciência que o seu objetivo com a queda de Golias era livrar Israel daquela situação de vergonha. Veja, amados irmãos, o versos 26, o que diz? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a vergonha de sobre Israel? Que farão com ele? Pastor tem que ter esta consciência que Deus nos chamou para livrar a sua igreja da vergonha, amados irmãos. Quantos e quantos de nós envergonhamos o reino de Deus? Quantos e quantos de nós que não tem testemunho, não tem vida, não tem brilho? Quantos e quantos de nós que é uma vergonha para o reino? E nós, pastores, somos chamados para derrubar estes gigantes e tirar a vergonha da igreja. Tirar a vergonha da igreja. Davi tinha consciência que derrubar Golias, o objetivo através da queda de Golias era honrar o nome do Deus afrontado por Golias. Afrontado por Golias. Vamos ainda no versos 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteus e tirar a afronta ou a vergonha de sobre Israel? Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Nós, pastores, temos que entender que somos defensores da igreja e somos defensores do nome de Deus. É por isso que eu digo que tem
Tem algumas pessoas que, algumas coisas que eu não suporto que falem mal dela, principalmente perto de mim. Quer falar mal, fale longe. Primeiro, fala mal de Deus. Não venha falar mal de Deus comigo, que você vai voltar com duas quentes e uma fervendo. Eu aceito vir falar mal de Deus. Um dia eu era seminarista ainda, eu me lembro disso. A gente andava naquela época com uma tiracola. Quem lembra daquelas tiracolas que os homens usavam? Não tem nenhum velho aqui hoje mais, gente. O Daniel ficou com a mãozinha tremenda. E a gente usava aquelas tiracolas, umas bolsas, dentro daquela bolsa eu carregava sempre a Bíblia. Eu sempre fui muito afoito com a minha Bíblia dentro. Aí eu parei na praça, numa praça lá em Vitória, e tinha lá uma tenda daquela religião, o Universo em Desencanto. E quando eu cheguei lá, está o camarada evangelizando. E ele falando, porque não sei o que, porque Deus não é isso, não sei o que, porque é dessa maneira, porque o universo foi feito dessa maneira, porque aconteceu dessa maneira. E eu não aguentei, aquilo foi me dando um fruviamento, aquele negócio. Eu não aguentei. E então eu virei para ele e falei assim: ô meu amigo, você está falando tudo isso aí a respeito de... E eu falei, e o que é que você diz a respeito da Bíblia, que diz que Deus é que criou todas as coisas? E a Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom. E ele olhou para mim assim e disse: calha a boca, seu papagaio. Assim, na bucha, porque você só repete o que te fala. Que Deus é bom, coisa nenhuma. Que Deus é esse que pega você e cheira você e coloca num mundo cheio de fome, de miséria, um mundo cheio de enfermidade, de guerra, de terremoto, e depois você ainda diz que tudo que ele fez foi bom? E o rapaz, quando ele falou aquilo, ele me deu um negócio ruim. Eu olhei para ele assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você, rapaz. A Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom e é bom. Ficou ruim por causa de elementos como você. É por isso que ficou ruim, por causa de pessoas como você. Não venha falar mal de Deus. Nós somos os guardiões. Não venha falar mal da minha mulher, porque não tenho qualquer dúvida que ela é a melhor mulher do mundo, é a melhor esposa do mundo, porque Deus jamais me daria a pior. Se você não considera a sua melhor, problema é seu. A minha é a melhor. Não fale mal da minha mulher, mas nem por sonho. E terceiro, não fale mal da minha igreja. Não vem falar mal da minha igreja. Não se cabe que tem uma ousadia. Enquanto com o Daniel, aquela sua igreja, tudo bem, eu sei que você acha que está com tudo, mas que igreja fria, rapaz. Aquela sua colega de louvor, então, pelo amor de Deus, está com nada. Não venha falar, não. Não venha falar. Um dia eu estou em casa, tranquilo na minha casa, o telefone toca e uma pessoa no telefone: sou eu, pastor Ronaldo? Falei: sou, graças a Deus, sou eu mesmo. Ah, porque só conhece fulana de tal? Falei: conheço, minha ovelha. Não, porque eu trabalho junto com ela, e ela disse papai, começou a falar mal da irmã. Eu falei: alto. Ela: o que foi? Eu falei: só para me entender, você ligou para minha casa às 9 da noite para poder falar mal da minha ovelha? Não é que eu falei: não, você está falando mal, você me desculpe, minha amada, me desculpe, mas eu não conheço você, não sei quem é você. Eu conheço minha ovelha, sei quem é ela, conheço a vida dela, conheço o testemunho dela, conheço a família dela, e você não vai ligar para minha casa e falar mal dela. Dá licença aí, pá! Bati o telefone com muito amor, é claro, mas bati o telefone com muito amor. Eu acho que na hora que bateu, eu falei: love, lá do outro lado. Eu vou dar ouvido à serpente? Tem pastor aí conversando com serpente? Não, não fale mal de Deus. Não fale mal da minha esposa, da minha família. E nem fale mal da minha igreja, que eu não vou ouvir. Qual era o objetivo de Davi? Tirar a vergonha de sobre Israel e honrar o nome do seu Deus.
É por isso que ele foi conduzido para a vitória. E qual era o terceiro objetivo de Davi? E agora eu estou encerrando, que eu estou com medo, que diz que o ministro Alexandre de Moraes está mandando prender todo o pastor que fala: estou acabando, e prega mais 20 minutos. Vai prender todos eles. Fica o Drummond sabendo disso e o Daniel sabendo disso também. Ô Jesus, eu falo cada bobagem nesse tempo que eu arrumo. O terceiro objetivo dele era encorajar o exército de Israel a enfrentar o vale da batalha. Nós estamos aqui, eu ouvi os testemunhos, eu achei fantástico. Eu não li a Bíblia, eu aprendi a ler a Bíblia com o meu pastor. Olha, eu não orava, mas a nossa igreja agora ora. Desse jeito estamos aqui para influenciar, para suscitar guerreiros, guerreiras. Esse é o nosso papel, amados irmãos. Davi tinha esse entendimento: vou matar esse gigante para tirar a vergonha de Israel, para honrar o nome do meu Deus e para suscitar guerreiros corajosos em Israel. Era isso o seu objetivo. Veja o que diz o verso 52 e o verso 53, ainda do mesmo capítulo 17, versos 52 e 53, diz: então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e Saaraim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Aleluias! Estamos aqui para suscitar guerreiros. Eita glória! Yes, Lord. Meu Deus! That's right. A pergunta que eu faço e eu deixo para mim, para os pastores de maneira especial hoje, para o Daniel, é: quais são as motivações que levaram você para o pastorado? Porque tem cada motivação que me dá pena. Eu lembro que eu estava numa igreja onde tinha um pastor já ancião mesmo, assim, mais ou menos da idade do Daniel, um pouquinho mais, já ancião, e ele sentava no púlpito já caladinho, cabecinha branca, quietinho. E tinha um pastor jovem que naquela época tinha aquele negócio de sentar no púlpito, né? O cara, quando chegava, ele já ficava assim, ó, esperando o lugarzinho dele. Quando o pastor fazia assim, ele vinha voando. Eu estava lá, sentado na tribuna. Aleluia. Tribuna. E então, qual era a grande motivação daquele jovem pastor? Ele dizia: é que eu quero sentar na tribuna. Eu quero sentar na tribuna. Eu digo, uns cabas desses dão uma sorte, que eu sou Deus, ele nunca seria pastor. Pastor para sentar na tribuna? Aí ele foi ordenado junto comigo. No ano que eu fui ordenado, ele foi ordenado. A primeira coisa que ele me disse: agora eu vou sentar na tribuna. Oh, meu Deus. O meu filho os meus dois filhos fizeram teologia, foram para a escola, os dois são pastores também. E o mais novo deles, quando ele estava prestes para ir para sair da escola, terminando o ano, então eles estavam numa reunião de seminaristas e eles discutindo a respeito da igreja onde eles iriam pastorear. E ele disse que um disse assim: eu estou indo para uma igreja que eles vão, que eles vão fazer por você lá? Vai me dar casa, vai me dar um carro, vai me dar um salário de X mil dólares por ano, e eu ainda tenho direito a 40 dias de férias por ano, é isso que vai fazer. E o outro disse: o que eu vou é melhor ainda, vai me dar um carro novo, vou ter uma casa já esperando, o meu salário vai ser de tanto, eu tenho 2 meses de férias por ano e tal. E ele viraram para o André, meu filho, perguntou: e aí, André, e a sua, o que vai fazer? Eu disse: eu não estou preocupado. Ele falou que a minha preocupação não é saber o quanto a igreja vai fazer por mim.
A minha preocupação é saber o quanto eu vou fazer pela igreja. Ser pastor não é estar preocupado o quanto a igreja vai fazer por você. É estar preocupado o quanto você vai fazer pela igreja. Que Deus te abençoe, pastor amigo. Isso é muito precioso. Vamos ficar de pé, querido. Eu queria orar pelo meu amigo Daniel. Antes de encerrar. Daniel, posso cantar um hino daqueles antigos?